Este programa é livre para todos os públicos. Que bom nós estarmos juntos para ouvir a palavra de Deus, meditá-la e rezar com a palavra. É isso, é a Bíblia no meu dia a dia. É dessa maneira que nós nos colocamos na presença do Senhor, sabendo que a Escritura é a forma mais eficaz pela qual Deus fala conosco, fala com a humanidade. Então, estejamos atentos e nos abramos à ação do Espírito Santo. Supliquemos esse Espírito Santo para nos conduzir no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos estudando a carta aos Romanos. Paulo escreveu aos Romanos e a nós. Então pegue aí a sua palavra, a sua Bíblia, o seu caderno de estudos bíblicos e nós vamos hoje meditar no capítulo 3 da carta aos Romanos, versículos de 21 a 31. Nós queremos colher a mensagem de Deus para nós e tudo aquilo que Deus quer revelar a cada um de nós. Romanos 3, de 21 a 31. Vamos ler o texto? Agora, sem depender da lei, a justiça de Deus se manifestou, atestada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus que se realiza mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem, pois não há diferença. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus, e só podem ser justificados gratuitamente pela graça de Deus em virtude da redenção no Cristo Jesus. É Ele que Deus destinou a ser, por seu próprio sangue, instrumento de expiação mediante a fé. Assim, Deus demonstrou sua justiça, deixando sem castigo os pecados cometidos outrora, no tempo de sua tolerância. Assim também, Ele demonstra sua justiça, no tempo presente, a fim de ser justo e tornar justo todo aquele que se firma na fé em Jesus. Onde fica então o orgulho? Fica excluído. Por qual lei? Pela lei das obras? Não, mas sim pela lei da fé. Pois julgamos que a pessoa é justificada pela fé sem a prática da lei. Acaso Deus é só dos judeus? Não é também Deus dos pagãos? Sim, é também Deus dos pagãos. De fato, Deus é um só. Ele justificará os circuncisos em virtude da fé e os incircuncisos mediante a fé. Então, pela fé, anulamos a lei? De modo algum. Pelo contrário, a confirmamos. Veja que texto claríssimo diante daquilo que eu vim dizendo, né? Nós temos que preparar-nos para compreender aquilo que Paulo está dizendo. Paulo está mostrando a negatividade do pecado, aquilo que aconteceu lá no jardim em Éden com os nossos primeiros pais, depois tudo aquilo que até a manifestação do Messias, do Filho de Deus, aconteceu na humanidade. E Paulo agora está apresentando a solução, o remédio, a fé em Jesus Cristo. Não simplesmente a fé em mim mesmo, a fé naquilo que eu faço, naquilo que eu produzo. Né? A gente pode lembrar Jesus, lá no capítulo 18 do Evangelho de Lucas, quando Jesus vai mostrar um fariseu e um pecador público, um publicano rezando no templo. E o fariseu bate no peito, eu faço jejum, eu pago o dízimo da hortelã, eu. E o pecador, o publicano bate no peito e diz, Senhor, tem piedade de mim porque eu sou pecador. E aí Jesus pergunta, quem saiu justificado daquela oração? O pecador público, que dependeu de Deus, que não teve nem coragem de olhar para Deus, mas sabia que era totalmente dependente de Deus. Paulo está mostrando exatamente isso para nós, é pela fé. Paulo está mostrando isso aos romanos, é pela fé em Jesus Cristo que nós chegamos à justificação. Não abona, ou melhor, não anula, não destrói a lei, mas nos dá a possibilidade de vivê-la. Deus exige algo de nós. Ele exige que nós vivamos a lei, mas Ele nos dá meios
para vivê-la. E a justificação, a nossa justificação, o vivermos como um povo justificado, isso se dá pela fé. Não a fé em nós mesmos, não a fé na nossa força, mas a fé na redenção, a fé em Jesus Cristo, naquilo que maravilhosamente Ele fez lá na cruz. Ele derramou o seu sangue, Ele morreu para que nós tenhamos vida. E Ele ressuscitou. E ressuscitou para que nós entendamos a eternidade que se abre diante dos nossos olhos, que se descortina. Isso é fundamental para nós entendermos. Todos pecaram e foram privados da glória de Deus, mas só um, aquele que gratuitamente nos justificou, o Cristo Jesus, é Ele que nós temos que acolher, amar e dizer: entra na minha vida, faz na minha história uma obra nova. É em virtude da redenção de Cristo que nós somos justificados e salvos. E isso se dá gratuitamente. Essa palavra hoje parece um pouco ultrapassada, né? Ninguém quer fazer nada de graça, todo mundo tem algum interesse, mas Jesus fez gratuitamente por nós essa obra de redenção. E é gratuita, é um dom, é uma graça, é uma força de libertação. E isso é preciso ser assumido por cada um de nós. É essa a justiça de Deus. O Papa Bento XVI uma vez disse que a justiça de Deus se chama misericórdia. O Papa Francisco, no início do pontificado dele, quando chegou lá no Palácio Apostólico, no Ângelus, ele disse: Deus não se cansa de perdoar, nós nos cansamos de pedir perdão. Nós precisamos assumir essa redenção, nós precisamos tomar posse do que Cristo fez por nós, nós precisamos sair do negativismo, simplesmente do pecado. Quantas vezes no confessionário eu preciso instruir as pessoas: será que você não pode olhar positivamente para a possibilidade que Deus está te dando de crescer, de avançar, de se resguardar de toda a situação do pecado? Vamos sair do negativo e vamos entrar no positivo? Aceitar gratuitamente o perdão de Deus, viver esse perdão, ter fé em Jesus Cristo. E é Ele que justifica, é Ele que salva, é Ele que nos dá essa graça para os incircuncisos e para os circuncisos, para os pagãos e para os judeus. É uma graça, é uma força, é uma obra que eu e você precisamos abrir o nosso coração para experimentá-la. É exatamente o convite que o Senhor está nos fazendo, que nós abramos o nosso coração para experimentarmos essa graça. Jesus resolveu o problema, o novo Adão, né? O novo Adão resolveu o problema causado pelo primeiro Adão. Ele vem para solucionar esse problema. Ele vem para servir a Deus e servi-lo, deixando a sua condição divina, assumindo a nossa natureza humana, não pecando, mas justificando todo o pecado, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Eu e você, ao abrir o nosso coração, precisamos entender o caminho que Deus quer que nós façamos, um caminho de obediência diante da obediência maior de Jesus Cristo. Só que a obediência que Ele nos exige, Ele mesmo nos dá graça para que nós consigamos, porque essa graça vai atingindo o mais profundo do nosso ser, aquilo que a gente não consegue perceber visualmente, mas vai acontecendo no mistério dessa redenção que dia após dia, dando abertura para que essa redenção aconteça em nós, nós vamos experimentando. E eu tenho certeza que eu e você, firmados nessa fé em Jesus Cristo, nós temos a possibilidade de vencer aquilo que talvez um dia tenha nos vencido. Isso é muito interessante. Eu não sei se você já teve oportunidade, talvez seja um exercício prático, de você colocar em prática a partir do estudo bíblico de hoje, olhar para trás, para a sua história e perceber como que Deus foi melhorando, como que Deus foi agindo, como que Deus foi curando, como que Deus foi te dando possibilidade de vencer coisas que você um dia pensou assim: eu nunca vou conseguir sair dessa situação. Mas essa é a fé em Jesus Cristo, essa é a redenção. Ela acontece dia após dia, mediante a nossa abertura, doada a nós gratuitamente, que nos possibilita de viver essa experiência tão maravilhosa. Eu sempre faço esse exercício de olhar para trás e perceber como Deus já trabalhou na minha vida. Tem muita coisa que Ele precisa ainda trabalhar e que eu preciso me abrir para que isso aconteça. Mas Ele já fez muito em mim e eu tenho certeza que Ele já fez muito em você. Então, um exercício prático que nós podemos tirar hoje
para a nossa vida espiritual, olhar para trás e agradecer pela redenção. Eu observo na minha história como Jesus trabalhou, como Jesus operou, como Jesus fez, como Ele já me melhorou. E eu olho para frente com essa esperança, que eu ainda posso ser muito melhor mediante a abertura da graça. Qual é a mensagem de Deus para nós hoje? Que mediante a abertura do nosso coração para a graça de Deus, firmados na fé em Jesus Cristo, poderemos experimentar a libertação dos vícios e pecados e praticar, colocar em prática esse exercício espiritual, agradecer a Deus porque Ele já venceu muita coisa na nossa vida pela graça. Vamos fazer isso em oração? Senhor, como é bom poder olhar para trás e ver que obra maravilhosa o Senhor já fez na minha vida e na vida dos meus irmãos. Esse exercício de prática espiritual que nós vamos fazer a partir dessa palavra hoje nos dará ainda mais motivações para louvar o Senhor, para perceber quão maravilhosa é a sua graça, a obra da sua redenção e quanto eu e os meus irmãos ainda precisamos avançar na fé, acreditar e abrir-nos ainda mais a essa graça para que dia após dia nós sejamos transformados de glória em glória. O apóstolo Paulo, ao mostrar exatamente o motivo da nossa justificação, ele nos dá esse instrumento de louvor e de graça que agora nós temos na sua presença. Obrigado pela sua redenção, obrigado, Jesus, por teres morrido na cruz por mim e pelos meus irmãos, obrigado pela obra que já fizestes em mim. E agora, Senhor, eu me coloco inteiramente ao seu dispor para que a sua graça me ajude a vencer ainda mais aquelas realidades que eu ainda luto, que eu ainda caio, que eu ainda enfrento, mas eu sei que a sua graça vai ser suficiente, a minha fé em Ti, na Tua redenção, me dará meios para que eu seja muito mais que vencedor. Muito obrigado. A Ti seja dada a honra, a glória e o louvor. Esse exercício que nós precisamos fazer em olhar para trás e perceber, nossa Deus, como o Senhor já mudou a minha vida, é um exercício de louvor, é um exercício que vai gerar no nosso coração ainda mais esperança e um exercício que vai nos fazer olhar para o futuro positivamente e dizer, Deus, eu sei que o Senhor ainda me fará muito melhor. Faça isso e você vai experimentar na sua vida uma grande graça, uma grande paz e principalmente uma certeza de que Deus é sempre vencedor. Que Deus possa abençoar você e a sua família e nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.